E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E vamos começar então a nossa retrospectiva de cinema. Eu trouxe aqui alguns filmes que eu achei bem bacana ao longo desse ano. Superman, que para mim trouxe realmente um ar de renovação para o universo cinematográfico da DC. O James Gunn parece que conseguiu renovar a esperança, né? O S do Superman finalmente significa esperança para os fãs da DC. Muita gente quis achar críticas políticas e fazer um monte de auê em cima do filme. Eu achei o filme bom, não é nada excepcional, mas foi muito bom. Um segundo filme que nós comentamos, inclusive, aqui, né? Que é uma franquia que, assim, mexe demais. Eu antes de eu conhecer a minha esposa, a Kathleen, eu não era muito fã de filmes de terror, confesso, né? Ela despertou este lado em mim, mas existia uma franquia que eu assistia quando adolescente e que pra mim, assim, teve um apego muito afetivo quando eu assisti essa continuação, que é Premonição 6. E que pra mim também foi um filme assim que trouxe vários elementos que marcaram a franquia. Né, Beth? A gente debateu muito, né, na época sobre Premonição 6. Sim, na época do que tava, né, na produção e tal. Mas, gente, essa foi uma das maiores decepções pra mim esse ano. Eu fiquei arrasada. Só não fiquei tão arrasada, né, por conta do enredo que colocaram, né, em volta da questão do laço sanguíneo, né, de explicar o porquê de aquelas pessoas estarem sendo perseguidas pela morte, né? E isso realmente ficou muito bem amarrado, eu gostei muito. Eu assisti muito mesmo mais por questão de nostalgia, porque eu amo, no caso amava, né? O Tony Todd, ele pra mim, nossa, eu cresci assistindo esse cara e ele era o astro dos filmes de terror, né? Dos anos 70, 80 e 90. Quem nunca assistiu ele em Candyman, né? O Mistério de Candyman, a primeira adaptação de Candyman, lá em 92, eu tava nascendo ainda naquela época. E depois ele participou novamente em A Lenda de Candyman em 2021, que teve uma nova adaptação. Então eu assisti mais por conta do Tony também, né? E o papel dele em Premonição sempre foi muito icônico, né? Ele como aquele agente do necrotério, sempre com aquele mistério, sempre muito misterioso, todo mundo achando que ele... a teoria que rolava, né, entre nós que somos fãs da franquia é que ele era a própria morte, né? E no final ele realmente não era a morte, mas ele viu a morte, ele conheceu todo aquele mistério ali muito novinho. E eu gostei muito disso. E isso realmente ficou perfeito. Mas de resto, o filme, socorro. Socorro Deus. Muito socorro Deus mesmo. Foi uma decepção muito grande. Claro que tivemos as nostalgias, as referências aos outros filmes, mas assim, o elenco é péssimo, o enredo é péssimo, o desenvolvimento dos personagens é péssimo. Tirando do Tony Todd e essa questão do laço sanguíneo, que foi muito bem explicado, o filme não rolou pra mim. Realmente teve algumas atuações que deixaram bem a desejar em Premonição 6, né? Mas essa parte do laço sanguíneo, eu acho que ficou bem interessante. Mas eu já tinha até comentado em alguns outros Overdrivers, e eu fiz um vídeo também sobre isso, que realmente alguns pontos ficaram a desejar, mas a nostalgia, né, ela acaba pegando bastante a gente, assim. Apesar que aquele final me deixou meio, tipo, com gosto amargo, mais amargo ainda na boca, né? O mais triste é saber que Não vão deu fazer o mesmo 7. trauma Esse Premonição não deu o mesmo trauma que o outro deu de você estar atrás de um caminhão de madeira. Então, Não deu o mesmo trauma do que é estar numa montanha russa e alguém tá querendo tirar foto, entendeu? E
Assim, É, não. eu. Só quem sabe, sabe. Eu nunca pego estrada tranquilo, porque eu sempre fico pensando em premonição. Uhum. Não, é horrível. É horrível essa sensação, porque sempre que eu vejo um caminhão na minha frente, na estrada, Nunca mais andar de escada rolante foi a mesma coisa. no shopping, Ir num Aham. parque de diversão perdeu totalmente a o negócio, diversão. entendeu? Você tá ali, Sim. cara, sem brincadeira. A última vez que eu fui num parque de diversão, eu fiquei olhando se tinha alguém tirando foto. Exato. Quem nunca, né? Ficou pensando na montanha-russa e falou, cara, isso aí vai cair, vai morrer todo mundo. É assim, a gente... É que nem... Por isso que eu não ando de montanha-russa, gente. Por favor. Exato, Exatamente. exato. É que nem, tipo, já aconteceu eu tá na estrada, assim, com a minha família e ter, tipo, caminhão na frente de tora. Aqui na minha região tem a fábrica, né, de chapa, né, de madeira. Então tem muito caminhão de eucalipto. E aí, cara, é um desespero. Eu paro o carro no acostamento e espero. Mas eu espero 30 minutos, pelo É assim menos. mesmo. Bom, mas aí nós tivemos então um outro lançamento que para muitos críticos foi considerado o melhor terror barra suspense de 2025. Eu tenho aqui as minhas ressalvas, né, em relação a isso, mas é porque eu sou chato mesmo, já tô velho, que é A Hora do Mal, né? E eu gostaria de saber, vocês assistiram A Hora do Mal? Para vocês foi o melhor filme de terror ou suspense de 2025? Eu ainda não consegui assistir. Estou muito ansiosa para Ah, assistir. não, mas Beth, ainda não vou. justamente você não assistiu ainda? Não, gente, minha vida tá uma loucura. E resolveu lançar tudo junto ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, o que que eu paro? O que que eu faço? O que que eu vejo? No final eu não vi quase nada. Eu preferia dormir porque eu tava exausta. Eu confesso que fui surpreendido pelo plot do filme, mas eu achei que ficou faltando uma pitada a mais, assim, alguma coisa a mais em relação à parte do terror mesmo. Ele te pega bem no suspense, mas eu achei que no final, assim, ele deu um gosto agridoce, pelo menos pra mim. Né? Não sei se mais alguém assistiu, se mais alguém ficou com essa sensação, ou se concorda, né, com a questão de que realmente foi um dos melhores de 2025. Olha, falando de terror, mesmo sem ter assistido, a maioria dos terrores estão assim, né? Terror mesmo não tem nenhum. Mas o povo cisma de dizer que é terror. O problema todo é esse. Melhor botar um como drama, como suspense, como qualquer coisa, menos terror. Mas agora a gente começou o ano levantando bandeiras, fazendo campanha, falando, e já prometemos motim, rebelião, derrubar Hollywood. A gente jura que não foi a gente que tacou fogo em Hollywood, em Los Angeles, tá? Porque afinal de contas o Oscar veio, então a gente não tinha motivos pra isso. Pouquinho, mas tudo bem. Né, teve aí alguma ressalva, mas, né, então a gente não poderia terminar o ano, fazer este último programa, sem falar de Ainda Estou Aqui, né, Rafa? Sim, eu ainda estou aqui falando de Ainda Estou Aqui, galera. Eu não sei quantos programas eu passei falando desse filme. Eu só sei que eu acho que eu fui a primeira pessoa que escreveu sobre Ainda Estou Aqui na Black. Então, obviamente, eu tenho que terminar o ano falando desse filme como um dos momentos mais memoráveis de 2025. Primeiro, quando Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz, porque foi um momento histórico, e foi ali que a gente começou a ter esperança de verdade de um Oscar. E quando, naquele dia lindo, que o Brasil inteiro estava parado para assistir, o filme levou o Oscar de melhor filme estrangeiro, o primeiro da história do Brasil. E, cara, para mim foi um momento histórico, foi um prazer e um privilégio presenciar esse momento. E
um prazer enorme vai ser também quando em 2026 a gente levar por Agente Secreto, mano. Maguinho tocando terror em Hollywood. É, já era, mano. O Brasil pegou o gostinho. Agora vai ser todo ano, entendeu? E tô muito, muito animada pelo Wagner Moura, que foi indicado no Globo de Ouro. Também, né? Vai levar. E eu vou chorar quando for a Fernanda Torres que for entregar o prêmio pra ele. Eu não vou nem mentir. Porque na minha cabeça já tá acontecendo isso. E cara, o filme foi indicado também. Particularmente, eu acho que a melhor parte do filme foi a Tânia Maria, que é a senhora do filme. Não, para mim não foi o Wagner Moura, tá? Vou assumir aqui. Para mim foi ela. Ela foi a estrela do filme, na minha opinião. Mas, cara, ano que vem a gente tá vindo aí e a gente vai correr brigar por esse Oscar também, por essa indicação e, óbvio, para trazer pro Brasil. Mais um. Eu acho que é um filme super merecido. Eu acho que não é um filme que é pra todo mundo, que todo mundo vá amar e gostar, mas é um filme que tem muito um conceitual muito bem construído, uma estética muito boa e, pô, tem tudo. Pô, a estética dele foi feita como se fosse filmagem da década de 70. Sim, Então, muito bom, é muito bom. E Kleber Mendonça, né, como sempre, genial, e mandando aquele salve, aquele amor pra terrinha dele, pra Recife. Então, assistam, quem ainda não teve a chance de assistir, assista e se junte ao grupo que já está torcendo por estatuetas brasileiras. Criamos uma seita, então junte-se à seita. Né? Da Black, que faz campanha para filmes brasileiros. E vou dizer assim, né? A gente foi tão bem nisso, que eu tô até pensando em fazer um compilado, assim, de sugestões que o João trouxe de várias produções audiovisuais do Piniquins, assim, porque o cara deu aulas, o João deu aulas ao longo de 2025, dá pra fazer um programa inteiro de retrospectiva só de boas produções nacionais que o João trouxe aqui pra nós, hein? E games, muitos games. O João também sempre trouxe muitos games nacionais, o que eu acho muito legal. Com certeza. Bom, Rafa... Tem muita coisa boa, né, gente? Tem que trazer. Exato. Inclusive, eu até esqueci de colocar aqui no nosso bloco de games, mas eu vou adicionar aqui agora pra gente falar depois, João. Mas já fica aqui o adendo sobre um jogo que, assim, se você apresentar pra uma pessoa e não dizer que é brasileiro, a pessoa vai ficar, nossa, que jogo bom demais esse aqui, hein? Olha só, que é Ayla. Sim, sim. Bom. Pode crer. Cara, que jogo sensacional, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Olha, se for pra falar desse jogo aí, eu tenho inclusive ressalvas de experiências imersivas. Tipo, eu tenho que falar ALEXA pra ela não ativar. Ligar de madrugada. Me senti assim numa situação tão imersiva. Segura, Thay, segura que daqui a pouco daqui a 1h30 a gente chega no bloco de games. Rafa, não por perde. Baixo, 1h30 por baixo. Rafa, não perde o pique, porque nós estávamos falando que íamos falar de Marvel, de possíveis divisores de água para tentar salvar a reputação da Marvel. E chegou o momento. Então, gente, esse ano tivemos 2 filmes que, apesar de serem considerados flops na bilheteria, eu não considero eles flops pro que a Marvel tem que fazer. E esses 2 filmes são Quarteto Fantásticos e Thunderbolts. Inclusive, Thunderbolts, a Academia, o Oscar, postou um vídeo de Thunderbolts esse dia, gente. Isso, pra mim, mostra o quanto esse filme tá sendo bem recebido. Os 2 filmes são perfeitos? Não, eles não são perfeitos. Eles são os maiores filmes da Marvel? Não, não são. Mas depois da Marvel passar por uma fase tão precária com os filmes que a gente nitidamente via que eram filmes abaixo do que ela era capaz de fazer, eu acho que esse retorno com Quarteto Fantástico, Primeiros Passos e Thunderbolts foi muito importante para dar um gás novo para Marvel. Porque com Thunderbolts eles pegaram personagens, eu não vou nem dizer que eles são B, cara, eles eram C.
tá? São personagens que estavam na periferia de filmes que também não... Cara, tem um personagem que aparece num dos filmes do Homem-Formiga e quem assistiu o Homem-Formiga, sabe? Só 2 fãs da Marvel assistiram o Homem-Formiga. E tá lá, tem o cara que era o vilão, entre aspas, o Capitão América da Shopee, lá da série do Capitão América com o Soldado Invernal, entendeu? E eles conseguiram transformar eles numa equipe muito boa, e pra mim foi um dos melhores filmes de super-herói do ano. E em Quarteto Fantástico, eu gostaria de dizer também que a estética do filme foi sensacional. Reclame o quanto você quiser do bebê, que ficou com a cara estranha. Eu não achei que ficou tão estranho assim. Em alguns momentos, tudo bem, mas não o tempo todo. Mas a estética do filme foi incomparável pra mim. Aquele retrô futurista eu achei de outro mundo. Adorei. Eu gostei também, até tinha colocado na minha lista também ali, pra falar de Quarteto. Eu gostei muito, assim, justamente por essa estética, bem Jetsons, só quem é millennial, só quem é 35 mais, vai lembrar, vai saber o que é Jetsons, né? Mas me lembrou muito o desenho dos Jetsons, que eu não gostava muito, eu gostava mais dos Flintstones, porque passavam sempre juntos os dois. Mas eu gostei bastante, assim, eu achei que o filme do Quarteto trouxe uma cara diferente, assim, eu acho, sabe? Para os filmes da Marvel. Não sei, ele saiu um pouco, eu acho que saiu um pouco fora daquela coisa que tava muito, assim... Eu acho que tava muito saturado, né? Sabe? Assim, saturou muito aquela coisa de tipo, uma big batalha, uma batalha gigantesca, muitos personagens, tem que sempre ser super, assim, explosões, não sei. Não, eu acho que deu uma outra pegada, eu acho que eu gostei. Fiquei bem animada, assim. Eu não assisti o Quarteto Fantástico, mas eu assisti Thunderbolts e foi um dos filmes que eu mais fiquei feliz em ter visto esse ano. Toda a mensagem do filme, né, abordando a questão do luto, né, das questões psicológicas, neurológicas, isso mexeu muito comigo, assim, sabe? E de certa forma o filme meio que conversou comigo, me entregou muita coisa por conta dessa questão do luto e etc. Então, nossa, eu chorei o filme inteiro, e quando eu terminei esse filme, foi uma crise existencial, assim, surreal, que eu não dormia à noite, eu fiquei pensando em tudo, toda a questão da Helena, do pai dela, da falta da Natasha e de todos os outros que eles perderam, né? E, nossa, isso foi surreal, assim, eu fiz um mega textão no Instagram, no TV Time, falando do filme, e foi, nossa, surreal, foi muito bom. Eu gostei. E eu fiquei muito bastante feliz também. e surpresa, porque eu nunca esperava isso da Marvel, de verdade. Não Foi um esperava. filme bem sensível, né? Sim, eu não era bem esperava essa sensível sensibilidade da Marvel. Nunca esperei isso deles. E eu fiquei muito chocada e muito feliz que eles souberam, sabe, abordar esse ponto de forma tão boa, tão cuidadosa, tão respeitosa. E ali eu acho que também, não sei, posso estar errada, né? Mas eu acho que tem muito do mérito da Florence também. Com certeza. Com certeza. Porque ela é a protagonista, né? Então ela que dá o tom pro filme. E ela é uma atriz, gente. Que eu acho que ela com a Zendaya, assim, são as duas melhores da geração nova, assim, eu acho que... Porque, cara, a Florence é demais. Que essa menina é muito boa. Então, quem sabe o renascimento do universo Marvel, concordo com a Rafa em relação... pode ter sido flop no cinema, apesar que hoje em dia é difícil, né? A gente medir muito pelas salas de cinema por si só, porque, como a gente já falou, com os streamings cada vez ganhando mais força, você sabe que vai sair no cinema e daqui a umas semanas, poucas semanas, um mês, já vai estar no streaming para você assistir em 4K, no conforto da sua casa, e todas essas questões.
Eu ainda sou muito da emoção, né, de uma sala de cinema, mas a gente sabe que tem, Não, Também. né? e os cinemas caríssimos. Estacionamento caro, pipoca cara, refrigerante caro. O ingresso de cinema 40, 50 reais fica difícil. Então, realmente, o povo espera. Eu esperei sair no streaming porque não rolou. E eu gostaria de salientar também que eles são, entre aspas, flops de bilheteria. Mas é porque consideram que eles não se pagaram de verdade. Mas os dois filmes arrecadaram além do que foi o orçamento deles, e a proporção do quanto além foi, em qualquer outro filme teria sido considerado um sucesso de bilheteria. Mas por ser eles ficam tipo, ai, flopou, porque ele só fez 300 milhões a mais do que o esperado. Tipo, 300 milhões. 300 milhões, cara. Isso daí é sucesso de bilheteria pra qualquer filme indie. Mas aí, ai, a Marvel flopou. Mas eu considero que realmente possa vir a ser um ressurgimento, né? Para essas produções da Marvel. Mas vamos seguir aqui. Esther, fale para nós sobre um filme que eu confesso que quando eu vi as primeiras informações sobre ele, eu fiquei tipo, meu, que negócio é esse daí? Mas foi muito bem recebido pela crítica. Fale para nós sobre Mickey 17 e daí depois eu tenho algumas observações a fazer. Gente, é um filme que, assim, eu não esperava nada. Eu vi despretensiosamente. Mais uma vez. E, assim, ele tem essa pegada, né, de ficção científica, um futuro distópico. E ele é do mesmo diretor de Parasita, então ele vai trazer uma crítica social foda. E ele conta a história do Mike, ou Mickey, que é um homem que ele é regenerado toda vez que ele morre. E ele é mandado numas missões, assim, que são consideradas perigosas para pessoas, entre aspas, normais. E toda vez que ele é regenerado, ele tem as lembranças da morte e tudo mais. E é uma parada muito doida, mas é um filme muito bom e eu achei genial. Assim, eu acho que teve um reconhecimento ali, né? Teve um furdúnciozinho, mas eu acho que merecia mais esse filme, porque eu gostei pra caramba. Olha, eu confesso que eu falei bastante dele nas edições que eu participei do Overdrive, desde que o filme foi anunciado, mas não assisti ainda, por falta de tempo mesmo, né? Como eu já citei várias vezes aqui sobre outras produções. Mas eu tô muito ansiosa pra assistir, porque realmente eu vi muita gente falando bem, afinal também, né? É Robert Pattinson, e pra quem sabe, eu sou a louca do Crepúsculo e do Robertzinho desde aquela época. Exato, tem isso também, esse fator pega muito. Bom, a observação que eu queria fazer aqui é que, pra quem está nos ouvindo, essa foi a última participação da Esther. Calma, pessoal, calma. A última participação da Esther em 2025. Meu Deus! Eu tinha que fazer um suspense aqui. É a última... Tá sendo demitida ao vivo, cara. Que Meu Deus! É a última participação da Esther no nosso Overdrive em 2025. E antes da gente prosseguir aqui no nosso bloco, eu gostaria de agradecer, Esther, por ter trazido esse entusiasmo, essa alegria, essa energia para o nosso programa. Desde o primeiro dia que você participou aqui com a gente, eu mandei mensagem pro Big Boss lá e falei, cara, essa menina manda muito bem. E se ela, qualquer momento, chegar para mim e disser, não vou mais participar do Overdrive, eu vou ajoelhar, sentar e chorar, né? Então, Esther, muito obrigado por ter topado essa loucura que é o nosso Overdrive aqui. E por topar também continuar com a gente em 2026, num novo formato. Então, muito, muito obrigado, Esther. Eu que agradeço. Eu lembro até hoje como eu tava nervosa no primeiro episódio, mas eu falei, não, eu não vou transparecer. E desde então é muito gratificante, é com muita alegria que eu gravo cada episódio que eu participo. Muito obrigada por esse espaço. E muito obrigada, gente, pela presença hoje. Eu amei conhecer algumas pessoas, né, que eu não conhecia. Amei reouvir, né, reouvir vozes que eu já conheço.
E eu desejo um 2026 muito próspero e bom pra todo mundo. Bom, Rafa tá aqui Obrigada. Rafa, Foi um prazer lhe conhecer. Rafa tá aqui que não me deixa mentir, né, Rafa? Qual foi a. Não eu deixa. Eu terminei de gravar o primeiro programa com a Esther e eu mandei mensagem pra Rafa. Falei, Rafa, essa menina manda bem demais. Você vai curtir pra caramba quando você for gravar com ela. Literalmente isso. Ai, eu fico Acabou muito a gravação, eu recebi mensagem de Rafa. Rafa, a Esther, Rafa. Foi assim. feliz. Ai, eu fico muito feliz. Obrigada, gente. Então, pessoal, é isso. A Esther retorna. Final de filme da Marvel, assim. Que aparece Da o nome, Marvel, é. aparece o nome do personagem. Esther Esther Returns retornará em em 2026. Overdrive 2026. Esther, É isso aí, galera. Muito obrigado. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Esther. Tchau, tchau. Bom, pessoal, vamos prosseguir aqui. Agora a Beth vai falar de um filme que marcou uma geração e que ganhou um remake este ano de 2025, que é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. E eu tô curiosíssimo pra ouvir o que ela achou desse filme, porque... Ai, meu Eu tenho amigo. muitas coisas para falar sobre esse filme. Muitas. Temos, amiga, temos. Vamos lá. Ai, gente, eu tô quase chorando. Meu olho já tá enchendo de lágrima aqui. E, gente, bom, pra quem é das antigas, né? Na minha época de Black, lá pro 2024 até início desse ano de 2025, eu fui uma das pessoas ali, tava ali, né? Fazendo campanha total oficial desse filme, de quando ele foi anunciado, essa continuação, né? E eu fiquei feliz por conta da gente ter o retorno do elenco original e tal. Enfim, fui eu assistir o bendito do filme, né? Não assisti no cinema, afinal, como já comentamos, ingresso caro, tudo caro e tal, tá? E ia sair muito rápido no streaming, né? E eu preferi assistir no streaming. Que tristeza. Que tristeza. Assim, a Jennifer Love Hewitt estava maravilhosa, como sempre. Mas ela realmente teve pouco tempo de tela ali, né? Mas, gente, socorro, o que é aquele elenco jovem? Pelo amor da Caixa. Ai, não Entendeu? dá, né? Pra quem não sabe, a Caixa é uma vampira ali que eu curto. Enfim, é isso. Gente, não deu. Não deu. Que tristeza daqui. Que tristeza. Que Olha, destreza. eu assim, juro pra vocês não têm noção. Eu chorava desesperadamente, porque eu, né? Afinal, o filme é lá dos anos 90, é da minha época. Eu cresci assistindo Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, e eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado, que são os 2 primeiros filmes. Sarah Michael Gellar é o amor da minha vida, afinal, minha eterna Buffy, maravilhosa. Fred Prinze Jr., que é o esposo dela, que é o nosso querido Fred de Scooby-Doo eterno, né? E vários outros filmes maravilhosos que ele fez também. Gente, nossa, pelo amor, foi assim. E o que fiz? Cara, trouxeram o cara pra tipo, tornar o cara um maluco, o doido da vez, entendeu? Não deu. Assim, a história foi Zero muito bem sentido, amarrada, né? Assim, fez zero sentido. porque aquelas pessoas estavam sendo mortas. De resto, ficou tudo péssimo. Aquele elenco jovem, aquela menina que faz a Ava, Chase Sui, sei lá, não sei pronunciar o nome dela. Nossa, socorro. Só sei falar isso, socorro. Tudo péssimo. Fiquei muito triste, juro, vocês não têm noção. Bom, e eu já percebi que pela pegada dos comentários, a Drica não foge muito da mesma perspectiva, Ai, né, Drica? gente, não deu. Pelo amor de Deus. É assim, igualzinho a Beth, eu também tenho apego emocional com o primeiro filme. Assim, até o segundo, o terceiro, são filmes divertidos. Né? Eram legais, assim. Filme slasher dos anos 2000, assim, sabe? Era gostoso de assistir. Aí eu falei, cara, que legal, vou assistir, vai ter o casal principal de novo. Gente, não fez o menor sentido o plot do filme. Não fez o menor sentido. Eu não sei que viagem, o que a pessoa que escreveu o roteiro Tava muito tomou, chapada, cheirou, amiga. tomou, eu não sei. Tava chapada de maconha estragada.
humor, assim, um bagulho muito ruim mesmo. Não, o sabe? enredo, zero sentido, assim. Zero sentido. Eu esperando que o casal fosse voltar, né? Ficar juntos, que legal, não sei o quê. Cara, não. E o que foi aquela menina do podcast? Do Neida. Do Neida parece uma podcaster de True Eu vou Crime. chorar. Sim, Eu vou do chorar de Neida. raiva de novo, em plena gravação. Cara, não, zero sentido. Desculpa se tem aqui alguém que curtiu, mas não. Não. Eu acompanho o canal do Otávio Gá, que é o Super 8. Sim, Sim, maravilhoso. E eu gosto muito das opiniões dele. Eu me baseio muito, assim, no que ele diz, né? Eu me recusei a assistir esse filme. Depois, assim, ele sempre tenta ver um lado positivo das produções. É verdade. E ele não conseguiu encontrar nesse filme. Eu me recusei. Eu falei, se o Otávio Gá não conseguiu achar algo positivo nesse filme, imagina eu assistindo. Eu que não vou. Exato. Eu me recuso. Vou fazer aqui o coach da Isabela Boscov. É dívida de jogo. Total. Gente, que tristeza. Olha, Bom, agora eu vou pedir o seguinte. Beth, você tem mais 4 produções aqui na sequência. Eu vou te pedir para fazer um resumo das 3 primeiras, porque eu sei que você vai querer falar sobre a última que está aqui na lista nessa sequência. pode deixar. A maior tristeza da vida foi não ouvir a Beth comentando sobre esse filme a cada 5 minutos, hein? Então, por isso mesmo que eu vou pedir para que ela faça um resumo das três que estão antes, porque eu tenho certeza que, como ela não estava aqui quando saiu o filme, ela vai querer falar sobre ele neste momento, nesta retrospectiva. Vai lá, Beth, manda ver. Bom, começando com Extermínio a Evolução. Péssimo, horrível, tristeza da minha vida. Afinal, pra quem me conhece também sabe que eu amo um zumbi, adoro esse rolê, adoro tudo que tem a ver ligado a monstros e etc, criaturas no geral. E, gente, é um filme também que está num lugar especial no meu coração, né? Um filme bem antigo. E eu esperava realmente mais da continuação. E ficou péssimo. E o pior é que ainda tem uma continuação da continuação, que provavelmente vai ser pior ainda. Entendeu? Nada justifica aquela zumbi parindo uma criança totalmente bem. Absurdo, entendeu? Isso. Tá igual aquele filme lá da Netflix, lá que os zumbis eram azuis, que eu esqueci o nome agora, mas é que é do doido lá, que eu também esqueci o nome dele. Enfim. Próximo da lista. Invocação do Mal. 4. Graças a Deus acabou. Já tinha passado o tempo, né? Gente, que coisa horrorosa que foi aquela. Aquele espelho parecendo... Me lembrou até o Roda Roda Jequiti lá. Eu no cinema assistindo o filme, eu só lembrava do Silvio Santos, daquele gira-gira. Coisa horrorosa. Alguém gostou desse filme? Ou de Extermínio e de Invocação? Alguém aqui na bancada tem algo a falar para defender Não dos assisti filmes? nenhum dos dois. Não assisti nenhum dos dois, né? Não fiz também. Amiga, Mas- Extermínio eu não assisti e Invocação do Mal eu prefiro me abster de falar. Eu acho que tem. Eu acho que tem que acabar a continuação. Tem que ser demais. banido. Continuações têm que ser banidas. principalmente tanto de quando- livro, Que saudade de pessoas que compartilham minha opinião. tanto filme quanto série. A série não, mas que não faz sentido, né? Mas filmes e livros. Tem que abolir, tem que acabar a continuação. Principalmente Eu quando o povo resolve Eu fazer uma concordo. continuação 20 anos depois, entendeu? Tipo, o bagulho já tá ali, ó, esquecido, 10 mil anos atrás, ninguém Zero lembra mais. sentido. Zero Todo Entendeu? mundo com raiva da autora, mas vamos fazer série. É isso. Então, continuando, temos aí o amor da minha vida, Robert Eggers, foi a salvação do meu 2025. Nosferatu, né, foi a minha inserção ao cinema, o que me fez me apaixonar pelo cinema quando eu, sei lá, tinha 8, 9, 10 anos no máximo.
e eu assisti, né, o original lá de 1992, um filme mudo que me fez mudar totalmente e minha cabeça explodir e falar: é isso que eu amo, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Então, essa versão do Robert Eggers, muita gente não gostou, porque muita gente não entendeu, em sua maioria, né? Mas, assim, para mim foi um filme sensacional. Na época eu ainda estava na Black, fiz até alguns comentários, fiz algumas. Comentei no próprio Overdrive. Acho que, se eu não me engano, fiz um comentário. Teve uma gravação do Overview também, falando a respeito. Enfim, maravilhoso, né? E foi um dos amores da minha vida esse ano. Mas alguém quer compartilhar algo a respeito de Nosferatu? Não assisti ainda, que vergonha, mas vou assistir Amiga. nas férias. Férias vem aí, Procurando gente. assistir. Férias. Férias vem aí. Eu sou Július. Eu tenho 2 empregos, gente. Como Vai lá, o Beth. Chão Seu falou, momento agora. E a Rafa, meu momento. Vai, Beth, vai, Beth, Afinal, por favor. Brilha, Michael brilha. B. Jordan sem camisa em dose dupla. Claro que estou falando Bens a de Deus. Sinners. Bens a Deus. Deus a Não, Deus mesmo. não bastou um só. Tiveram que Tinha que fazer ser 2. Dois, Graças amiga, a dois. Deus. É no filme, né? Porque na Amém, vida glória real. a Deus, aleluia. É porque Deus só fez um, entendeu? No filme tinha que ter 2. Exato. 3, 4, se quiserem fazer 6, fique à vontade. O problema é Tamo que é no aí, entendeu? filme, cara. O problema é que é no Verdade, filme. é verdade. De verdade. Gente, o que foi aquele filme? O que foi esse filme em relação a tudo? As críticas sociais dele. Nossa, eu não consigo nem, assim, sabe, colocar tudo em palavras, porque foi tão maravilhoso, tão, assim, surreal, tão melhor do que eu esperava e do que eu imaginava. E mesmo assim, eu acho que a gente pode assistir 2, 3, 4, 5 vezes e ainda conseguir absorver coisas dali, sabe? Não é à toa que agora a gente está começando, né, as indicações da temporada de premiações e o filme está sendo indicado em absolutamente todas as categorias: elenco, direção, roteiro, atuação, figurino, trilha sonora. E olha, é absurdo, é maravilhoso. Eu, inclusive, preciso rever esse filme, sei lá, quantas vezes eu puder assistir, eu vou assisti-lo, porque é uma aula, sabe? É um aprendizado sobre a questão da época da segregação racial, de toda a questão do preconceito racial que não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Inclusive é uma coisa, infelizmente, muito atual no nosso país, principalmente. Eu acho que todo mundo deveria ser obrigado a assistir esse filme para tentar aprender o mínimo, sabe? Porque, infelizmente, eu conversando com pessoas que assistiram o filme, não entenderam o filme. E pessoas que têm lugar de fala para isso e não conseguiram absorver nada do que o filme mostra e ensina, né, pra gente. E o que é um absurdo, mas infelizmente acontece. Tem gente que não consegue entender a mensagem real de uma produção, né, sendo filme, sendo série, etc. E é simplesmente surreal. Eu só indico para que todo mundo assista o máximo de vezes possível. Era isso que faltava no meu 2025. Mais alguém, pessoal, quer comentar sobre Pecadores? Eu não vi também. Esse ano foi, como eu falei antes da gravação, né? Esse ano foi uma negação, questão de cinema. Não vi quase nada do que saiu esse ano. Esse aí tá mais um na lista que eu tenho que assistir. Mas parece realmente muito bom. Ele está... Eu vou dizer pra vocês aqui, pessoal. Eu estou em contagem regressiva, né? Como eu falei, nós estamos no dia 12, sexta-feira, gravando este programa. Ou estes programas, a gente ainda não sabe. Esses vários, muitos. Esse multiverso do Overdrive que nós estamos gravando aqui hoje. Então, eu estou em contagem regressiva, assim, porque eu estou a 7 dias de tirar férias. E eu já preparei uma lista de filmes, séries e jogos que eu tenho 14 dias pra zerar, assim. E Pecadores é um desses filmes. Nosferatu é um desses filmes. Teve muitos filmes que eu consegui acompanhar por convites, né, de produtoras, de ir até o cinema, assistir e tudo mais.
Mas teve, né? São inúmeras produções saindo, a gente, né, às vezes não consegue dar conta de tudo, mas eu já preparei a minha listinha. Pecadores já estava na lista, e depois dessa fala da Beth, principalmente essa parte final aqui, já subiu, né, para o topo da lista, vai ser uma das primeiras que eu vou assistir, porque, assim, eu acho que produções, tem certas... A gente já cansou de falar aqui que nem todo filme precisa ter uma mensagem, uma metáfora, ou passar uma lição. Como a Esther, eu adorei a classificação, né? Tem filmes que vão ser água com açúcar, né? Mas a gente também cansou de falar que tem produções que, quando se propõem a tal coisa, elas cumprem com primazia, assim. E a gente falou muito, né, sobre Ainda Estou Aqui, como casava com certos debates e certos assuntos que a gente tinha naquele momento, e como precisava ser debatido. Inclusive, né, Drica, nós tivemos um programa muito bacana e um debate muito bacana falando sobre Ainda Estou Aqui, sobre aquele momento, aquele período, e o quanto era necessário trazer isso à tona novamente, porque a gente estava vivendo momentos, assim, sombrios, de pensamentos sombrios. Eu acho que são temas, né, como a Beth falou, precisam ser falados, precisam ser lembrados, né? Não pode cair, tem coisa que não pode cair no esquecimento, né? Assim, eu acho que nem... Eu não assisti também o Sinners, né, o Pecadores, vou assistir agora nas férias, mas assim, já sei mais ou menos o enredo e principalmente sobre o que ele se trata e sobre essa figura, né, que ele traz, assim, do vampiro como o homem branco que suga a vida, né, do negro e da população, né, afro-americana, e que tira tudo deles, né? E vem fazendo isso há muito tempo. Eu acho que, assim como Eu Ainda Estou Aqui, por exemplo, que fala sobre a ditadura, que é algo que para nova geração precisa ser falado, porque assim, quem viveu já é idoso, né? E logo já não vai estar mais aqui, infelizmente. Então precisa ser falado e a gente precisa lembrar, assim como, por exemplo, não sei se vai ter problema de eu falar isso aqui, mas assim como filmes sobre o nazismo, sobre a Segunda Guerra, sobre os horrores, né, que o Reich, o Terceiro Reich ocasionou ali, filmes que falam sobre massacres, sobre genocídios, por exemplo. Tem muitos países da África que tiveram, assim, genocídios imensos e que apagaram populações. Eu acho que são temas difíceis, são. Às vezes as pessoas podem achar que não combinam com o entretenimento, né? Porque o cinema, séries, livros, né? É entretenimento, então a gente tem que se divertir. Mas eu acho que a arte é justamente para refletir a nossa realidade e para contar a nossa história. Eu acho que se não tivessem existido, por exemplo, pessoas que escrevessem, pessoas que desenhassem, pessoas que pintassem, por exemplo, né? A gente tem Guernica, por exemplo, que é um quadro maravilhoso que fala ali sobre um período muito obscuro também da história da Espanha. Eu acho que a arte é justamente para ser um espelho da realidade. E a gente precisa ser incomodado de vez em quando. Eu acho que a gente precisa... Eu falando assim como mulher branca, né? Assim, a gente precisa sair um pouco do lugar de conforto. Se doer, não se doer, mas tipo... se colocar no lugar, né? Entender a realidade de outras pessoas não brancas, né? Pessoas que sofreram ali perseguição política, né? No caso da ditadura. Eu acho que a arte é pra isso. A arte é pra gente se divertir? Sim. A gente vai assistir filme de herói? Vai. Amamos filmes de herói. Amamos filmes divertidos, um suspense divertido, um filme de terror que aparece a freira e tal. Mas eu acho que a arte tem esse papel de incomodar e de ter esse espelho
Pra gente refletir Inclusive- muito sobre a nossa realidade e não repetir a história. Eu acho que é pra aquela frase, né? Pra que não se esqueça e pra que nunca mais aconteça. Inclusive, a gente já saiu do bloco de streamings e TV, mas aproveitando esse gancho, né, sobre séries, filmes, produções audiovisuais que trazem realidades que a gente precisa debater, tem 2 séries nacionais que a gente até comentou, né, João, aqui no Overdrive, que é Psica, da Netflix, Sim. e Dias Perfeitos, do Globoplay, que trata também sobre assuntos que precisam ser debatidos, como perseguição, como feminicídio, como tráfico humano. Então, a gente tem a parte do entretenimento, com certeza, mas quando a gente tem produções que se propõem a falar sobre esses temas, a gente precisa também ressaltar e trazer a mensagem à tona, né? Então, Beth, parabéns pelo posicionamento. Sinner com certeza subiu no topo da minha lista agora para as férias, para eu poder assistir. Fico muito feliz por isso. E realmente, gente, assistam, porque é bem isso que eu falei. Eu acho que quanto mais vezes a gente assiste, mais coisas a gente encontra ali, sabe? Que não são difíceis de ver. E foi uma das coisas que mais me deixou triste, foi depois conversar com outras pessoas que têm total lugar de fala, para que poderiam ver aquilo ali, se colocar naquela posição e entender tudo que aconteceu ali, por já alguns, né, graças a Deus, nunca passaram por nada parecido, a outros já. E as pessoas não entenderem a mensagem do filme. Isso foi o que mais me deixou triste, sabe? E, tipo, não é uma coisa difícil de se enxergar. É só você parar e realmente ter a cabeça aberta para entender o que está ali. E só ressaltando o que você acabou de falar sobre produções agora que a gente precisa ter e assistir, tem agora, né, o lançamento da HBO recente, que é o da Ângela Diniz, que foi estrelado pela Marjorie este ano, que inclusive eu estou louca para assistir. Eu pretendo começar a assistir hoje ou amanhã, não sei, mas que também é sobre isso, né, sobre feminicídio uma mulher que foi assassinada pelo namorado simplesmente porque ele não aceitava que ela não baixasse a cabeça para ele. Isso na época dos anos 70, quando as mulheres ainda, né, eram obrigadas a obedecer os homens, né? O que infelizmente não estamos muito diferente hoje em dia. Afinal, a gente tem visto aí a taxa de feminicídio crescendo cada dia mais. Não, Infelizmente. essas últimas 2 semanas, assim, foi difícil, né? E realmente, esse caso, você tá falando da série, eu ainda não assisti, mas eu já conhecia o caso da Ângela Diniz, porque Sim, a gente eu também. tem um podcast excelente, premiadíssimo, que chama Praia dos Ossos. É um podcast da Rádio Novelo, que vai contar a história, né? Toda a história do caso da Ângela, né? Que foi assassinada e tal, e foi condenada pela sociedade porque ela era uma mulher à frente do seu tempo, né? Ela era independente e tal. E quero muito assistir a série, assim. Eu acho que são coisas que precisam ser feitas. Eu acho que, é que nem eu falei, vou ser repetitiva. A arte é pra ser um espelho, a arte é pra incomodar às vezes também. Exatamente. É isso, pessoal. Viu? Overdrive é diversão, é cultura, é entretenimento e também é informação e cultura, galera. E a gente gosta, né, de debater, de trazer esses assuntos para cá também. Mas vamos prosseguir aqui. Drica, vou fazer o mesmo pedido que eu fiz para Beth. Você tem 3 produções. Sucinta. Breve resumo, e se quiser destacar uma, manda ver. Cara, assim, é que nem eu falei no começo, não são lançamentos desse ano, tá? Inclusive um é de 1959, mas são filmes que eu assisti esse ano que eu achei muito legal, assim, que eu recomendo. Primeiro foi Casamento Sangrento, porque, cara, eu nunca me diverti tanto nos últimos tempos. Que filme divertido, assim. Bem, divertido, vocês entenderam, né, assim? Ai, eu adorei.
Total Mas minha vibe. tem sangue, tem assassinatos, tem gore. Então é divertido. Pra mim, na minha caderneta, isso é divertido. Inclusive, o segundo lança em março, dia 19 de março, poucos dias Exato. do meu Cara, aniversário. vai Está ser muito melhor legal. ainda. Eu me diverti muito, assim, é muito legal. A gente tem uma história louca, assim, de uma família, né? Pra quem não assistiu, não sabe que filme é. Uma família que eles têm uma tradição, né? Isso tá no sinopse. Que quando alguém casa, né? Com um membro dessa família, tem que passar por um teste. É um teste, né? Eles escolhem uma carta de um baralho lá de brincadeiras. E às vezes se cai, pelo que eu entendi, né, Beth? Se cai, tipo, vamos jogar damas. Joga damas, beleza. Mas se cai lá um nome lá de esconde, aí, filha, aí o bicho vai pegar. Que daí... É tiro, porrada e bomba. Exato, é cada um por si, Deus por todos. Gente, mas é muito divertido. Que história boa, que filme bom, assim. É assim que tem que fazer filme de suspense, de terror, gente. É assim. Desse Aprendam, jeitinho. por favor. Aprendam, porque assim, é divertido. Tem gore, tem assim, assassinatos, tem sangue espirrando para todos os lados, tem pessoa morrendo, tem suspense, tem... E assim, não precisa ter susto, não precisa ter jump scare, é divertidíssimo. Um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. É isso. Vou pro próximo. Pode ir pro próximo? Vocês querem comentar? Alguém quer comentar? Não? Tudo bem. Eu vou ficar devendo comentários. O outro filme... Gente, eu assisti um filme que eu achei por um acaso, que é um filme de 1959. Ele é um suspense. Chama The House on Haunted Hill. Eu não sei se tem título em português. Ele é um filme em preto e branco, pra vocês terem uma ideia. E ele é com Vincent Price. Procura lá no Google, crianças, quem é Vincent Price. Eu tô procurando, E aí, porque eu realmente tô devendo, não conheço. Ele vai contar, é um filme que deu, assim, inspiração para muitos que vieram depois. E ele é aquela coisa, tipo, das pessoas que são chamadas para uma casa, para passar a noite numa casa que tem a fama de ser assombrada, e elas são convidadas por um milionário, né? E aí vai desenrolando a história, as pessoas vão começando a morrer dentro da casa, e eles têm que descobrir o que... Mas assim, que filme legal, cara. Eu acho que isso me deu muita vontade de assistir filmes antigos. Então tem uma lista já de filmes clássicos que eu quero assistir. E eu acho que não se fazem mais filmes como antigamente. Nossa, isso foi muito clichê, né? Mas realmente é verdade, porque é outro ritmo. É outro ritmo de filme, de história, né? Assim, a gente tem os efeitos práticos e tal, dos fantasmas. Mas, assim, é Ai, não sei explicar. Dá um sentimento gostoso de você ver um filme antigo e você vê que as coisas eram diferentes naquela época, né? Tudo era novo, vamos dizer assim. Hoje em dia, tá tudo esgotado. Todos os assuntos possíveis e imagináveis já foram contados. Já se criou história sobre tudo. E não tem mais novidade. Eu tô meio cínica com a vida, ultimamente. Não, tô do mesmo jeito, amiga, não julgo. Eu tô com as artes em si. Eu acho que não tem... Eu tô cínica. Eu cheguei numa fase cínica com as artes de que não se tem mais nada novo debaixo do sol, assim. Tudo é cópia. Cópia da cópia. Mas eu acho que... Por isso que é gostoso você ver filme clássico, porque você tem essa ideia de que, puxa, aquilo era vanguarda. Aquilo era uma coisa, nossa, inovadora e revolucionária. Entendeu? E então eu recomendo vocês assistirem filmes antigos. Assistam filmes antigos. Tenham paciência, crianças. Nem tudo é TikTok na vida. Ai, muito bem. Então, é isso. Meu filme clássico, minha recomendação. E aí, esse ano, lá no começo também, eu resolvi assistir Pearl e Maxine. Porque eu não tinha assistido nenhum desses filmes. E eu posso falar que são obras de arte. Eu não assisti X ainda. Mas assim, cara, que filmes bem filmados. E eu percebi muito que em Pearl, a ligação ali com o Mágico de Oz, claríssima. Não sei quem assistiu aqui Pearl.
Mas assim, Mágico de Oz é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, tem muitas e muitas referências a Mágico de Oz. Aquela cena que Pearl tá de bicicleta na estrada, por exemplo. Isso aí é uma referência clara a Mágico de Oz. Mas assim, eu achei um slasher muito divertido. É uma mistura de Art Nouveau slasher com, tipo, slasher anos 70. Eu gostei demais, cara. Muito divertido. Alguém assistiu? Eu confesso que eu não, porque eu tenho um pequeno ranço da menina que faz o filme. Eu não lembro o nome dela. Mia Goth? A Mia. Essa, Menina ela. Mia. Menina Mia. Eu tenho um pequeno rancinho dela. A minha avó. Eu assisti agora o Frankenstein do Del Toro, nossa, sofrendo cada vez que ela aparecia. Mas né, eu tiro ela e deixo só o restante do elenco. Tipo, eu meio que. Quando ela aparecia, ela sumia. Eu fazia ela sumir na minha mente. E eu foquei só no restante do filme. Então, por conta disso, eu não assisti esses. Mas bem no falados filme. na época do lançamento. Ela tá bem nos filmes. Ela é uma boa atriz, eu acho. É que ela é esquisita. E as pessoas gostam de pessoas esquisitas. Entendeu? Porque elas têm essa vibe. Ela tem uma vibe, né? Vamos dizer assim. Ela é casada com o Shia LaBeouf. Então você fala, nossa... Isso aí já, né? Ela é muito você louca. Esquisitíssima. Ela raspa a sobrancelha, a menina que não tem sobrancelhas, entendeu? Então ela tem essa vibe esquisita, né? Ela é freaky, vamos dizer assim. Então ela tem essa aura, né, em volta dela, assim, de que sou esquisita e sou inteligentíssima e sou artística, né? Mas ela tá bem no filme, eu gostei. Eu acho que... Não assisti Frankenstein ainda. Tô com um pouco de medo, porque não ouvi falar muito bem. É porque o povo não entendeu. O povo Então, queria, porém, o povo quer aquela coisa, né? O Frankenstein, aquela coisa. O povo indo atrás pra queimar. É uma coisa mais melancólica, mais metódica, mais com uma mensagem de fundo para ser passada e entendido. Foi o que falaram. As pessoas ficam com preguiça de pensar, né? Quando assistem filmes assim. Eu acho que, eu não assisti ainda, mas pelo que eu vi, assim, o pessoal falando, é um filme que foca muito na criatura. Sim. E o foco do livro, o foco da Mary Shelley é a criatura. Tanto é que é um dos meus personagens literários favoritos, é a criatura. Porque ele é belíssimo. Assim, é muito bem escrito. E você tem dó do pobre. Você fala assim, vem aqui em casa, a tia vai cuidar de você. Entendeu? Vem aqui, a tia faz um bolo pra você. E aí, eu acho que o Guilherme Del Toro entendeu isso. E quis trazer muito disso, assim, pro filme. Mas eu não gostei muito da estética da criatura, vou te ser sincera. Eu também não, mas isso aí a gente ignora. Ele parece que ele parece que saiu do Alien, assim. Filme do Alien e foi fazer... a mesma coisa. Usou a mesma maquiagem. Tava fazendo Alien e foi fazer Frankenstein. Entendeu? Eu acho que a criatura tem que ser mais... Criatura. Mais costurada. Sim. Não sei se deu pra entender meu raciocínio. Sim, porque, gente... Não tinha... Aquilo ali é ponto de cirurgia plástica. Não existia naquela época essa técnica de cirurgia plástica. Então, o cara costurava do jeito que dava. Então, eu acho que faltou verossimilhança nesse ponto. Na criatura, ele tinha que ser mais grotesco. Ele tá muito bonito pra ser uma criatura de Frankenstein. Mas eu amo Guilherme Del Toro, então vou dar uma chance. E eu amo o livro. É um dos meus livros favoritos da vida. Leiam. Aliás, se não leram Frankenstein, leiam Frankenstein, gente. Porque essa garota escreveu esse livro com 19 anos. Eu com 19 anos não sabia nem onde eu morava. Pense bem. Eu não posso nem comentar as coisas que eu fazia com 19 anos, que isso aqui vai ficar impróprio para menores. Melhor não, porque o programa pode ser exibido a qualquer momento do dia nas plataformas. Pronto, fui rápida até, hein?
Bom, pessoal, então é isso. Está feito a nossa retrospectiva de cinema 2025. Bora chamar o nosso elevador. Convocarei aqui agora João e Thay para me ajudarem, porque o nosso próximo bloco é o bloco de games. E acho que vamos, né, com o The Game Awards recente nas nossas cabeças, né? Afinal de contas, acabou acontecendo ontem. Ele já nos ajuda com a nossa retrospectiva, com o nosso resumo de 2025. Então bora chamar o elevador e vamos falar agora de games, galera. Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.